Culto em ação de graças. Culto em ação de graças, arte do Chorei, mês de junho de 2019. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Chorei. Neste momento oportuno, antes de iniciar este culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências, seguidas de 3 palmas precedendo as orações. Procuramos desta maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos: divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quantos seja possível possam subir ao mais alto nível, ao mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Mensho Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligados com Mensho Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Como entrar na fé significa o juramento, daqui por diante, trabalhar como instrumento de Deus. O desempenho posterior é que decide se a pessoa é ou não membro autêntico. Mensho Sama afirma: serás mais feliz se puseres em ação um que seja dos meus ensinamentos. Também ensina: deveis viver sua fé. A
fé verdadeira é tão natural que a viverás em tudo que fizeres, sem ter que pensar para isso. Menchu Sama não respeitava as pessoas apenas pelo seu amor, pelo grande amor que ele possuía. Quando alguém se aproximava, ele sempre via através dessa pessoa a vontade de Deus ao enviá-la e fazia questão de dar o máximo de consideração e respeito a cada um. E não era só isso. Todas as pessoas, todos os membros que iam à igreja, ele observava atentamente, pensando: de que forma posso fazer esta pessoa feliz? De que forma posso satisfazer a esta pessoa e fazer com que, nesse estado de satisfação, ela retorne ao seu lar? Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Menchu Sama como exemplo de fé, de conduta, de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo coração, com toda dedicação, porque, conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo, está o caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseados na diretriz para este ano. A missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de junho de 2019. Entrada dos oficiantes.
entrada das oferendas.
Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Baseados na diretriz para este ano, a missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético, respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal de graça, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Reverenciamo-vos por nos terdes legados verdades divinas incontestáveis. Dai-nos capacidade de ver e aceitar os ensinamentos como um cajado firme, no qual nos possamos apoiar na trilha do nosso cotidiano. Que nesta data tão especial possamos ser as sementes do Senhor, o cair das flores e formação dos frutos. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Afastai de nós o desânimo e a tristeza, a mentira e a falsidade, toda vaidade, toda arrogância. Fazei com que a verdade e a justiça se façam sempre presente em nosso servir. Conservai o arte do Jorei em nossos corações, repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante, cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amatsu Norito e oração Zengen Sanji. Taka amaharani kamitsumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamui zanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hanano dono ahagi harani misogi hara itamo Tokini nari maseru harai dono o kamitachi moro moro no magago totsumi kegari o harai tamai kiyome tamai tomos koto no yoshio
Amatsukami kunitsukami ya oyorozu no kami tachitomoni. Ameno uchikomano mimi furitatite. Kikoshi meseto kashikomi mumausu. Uya shikuomo miruni seson kanzeon bosatsu konodoni amora setamai komi o nyorai togenji oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome Hyaku Senman Okuisai Chujo no Dai Nengan Komyo Joraku Eigo no Jupo Sekai Yonara Shimete Gofuju no Kuruinaku Fukuka Seda Monara Sunaki Niroku no Mio Mitamo Muriomo Reino Dai Jihini Tem Arasetsumo Matsuroite Choaku Jaho Aratamari Yashari Ujin Mogedatsunashi Shosen Bushin Koto Gotoku Sonoko Korozashi Otogurunari Sansen Somoku Koto Gotoku Seison no Itoku Ninabikaite Kinjo Chogyono Suemademo Nasonoto Koroezarunashi Masani Koreti Bidi Sosekai Nite Kario Bingao Asoranimai Zoyun Teini Tanabikeba Banka Fukui Kutini Kunji Taho Buto Sosoritachi Hitido Garano Akasumi Tsutsu Kogane no Iraka Sansanto Hiniteriezu Kokeiwa Genemoten Goku Jodonari Gokoku Minori Tekurani Michi Sunadori Utakane Amegashita Iketoshi Keru Moro Morono Eragni Guakwe Guewa Tsutsura Urani Michi Watari Kunito no Sakai Naku Hitogu Satatino Nikushimiya Isaka Igoto no Yumetokie Tenshikai Kanono Miroku no Mite Nikitsusari Jinji no Mimuri Dakaren Warira Gahibi no Segionimo Myocho Tamai Shinkaku Isashimeyo Atomi Sakai Yoayo Anagaku Muyakuni Zento Kuko Kasane Sasi Fukujuka Murio no Dai Kudoku Taresa Setamai Mashimaseto Nem Jusin Gesaton Shu Kifukurai Hainegimosu Miroku Mikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai Miroku Mikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai Meshia no Mikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai Meshia no Mikami Mamori Tamai Saki Hai Tamai Kannagara Tamachi Haimasi Kannagara Tamachi Haimasi
Salmo de Menchu Sama, Kancha Hon, gratidão. Tsutsuganaku, Tsutsuganaku, Tadaru Saemo, Okenakini, Sukoi no Michi Irishi Ureshi Sa Tata Etemo Tata Etemo Tata Etsukusenu Omisashi Udemo Kotobamo Arawasu Yoshinaki Hito no Mino Hito no Mino Toki wa kewa Momo no Kokoro ni kisa mite wasore neba nari. Uma bênção é não ter problemas. Grande alegria será ingressar no ditoso caminho que nos salva. Louvor constante não basta, nem palavras são suficientes para expressar a magnitude da graça de Deus. A dignidade humana consiste em gravar no coração as graças recebidas para nunca esquecê-las. Oração do reino do céu na terra. Mirokuo Omikami Supremo Deus. Mirokuo Omikami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se.
receberemos de orei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Menchu Sama. O julgamento próximo. Reverendo Moacir Fabre Sanches Júnior. O julgamento próximo. A civilização, como sabemos, é apenas transitória. Ela finalmente extinguir-se-á quando uma nova era despertar e a verdadeira civilização nascer. Isto marcará o fim do mundo provisório em que hoje vivemos. Deus quer um ajuste de contas da velha civilização e o estabelecimento de uma nova, e a hora de sua avaliação está finalmente se aproximando. Até agora, as forças do mal tiveram uma ampla liberdade de ação na civilização. Porém, com a transição da antiga era para a nova, elas serão totalmente eliminadas. Todas as pessoas passarão por um processo inexorável de purificação. O mundo será terrivelmente atormentado em pagamento pelos incontáveis pecados acumulados durante milênios. A enorme aflição é o sinal de que todas as sociedades e nações estão sendo purificadas, e ela elevará a humanidade a um nível de existência onde o bem prevalecerá. A transição, que na verdade já está acontecendo entre nós, é a última fase antes do princípio do paraíso terrestre. Na revolução, todas as esferas da vida e todos os aspectos da civilização serão transformados. Aqueles que acreditam em Deus e se arrependerem serão testemunhas do surgimento do novo mundo e terão a oportunidade de iniciar o caminho da salvação. Porém, aqueles que ainda estão sobrecarregados de pecados e impossibilitados de vencer seus costumes maléficos, terminarão esta vida em absoluta miséria e poderão não alcançar a salvação na próxima. Em seu imenso amor, Deus está nos advertindo para que nos arrependamos, porque Ele deseja salvar tantos quanto for possível da calamidade que purificará o mundo. Através deste testamento, eu espero espalhar a verdade de Deus por todos os cantos, para confirmar que, de fato, aqui no mundo, um futuro de felicidade espera por todos aqueles que procuram a salvação e se voltam para Deus em busca de alívio. Uma vez entendido o completo significado do pecado original, essas pessoas estarão capazes de reformular a si mesmas e as suas sociedades de acordo com os seus profundos conhecimentos dos princípios da nova civilização. Aqueles que não responderem ao chamado de Deus sofrerão dolorosamente e, para estes, então, poderá ser tarde demais. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, parabéns pela presença, a todos aqueles que nos assistem pela internet.
Esse ensinamento aqui é muito bom porque a nova era está bem na nossa frente e talvez muitas pessoas não prestem atenção. Apesar de muitas pessoas terem muitos anos de vivência na religião, muitos anos de vivência na sua própria existência, porém, esse ensinamento cabe muito nas nossas vidas. Temos que ter a consciência de que Meixo Sama está sempre dizendo em seus ensinamentos, está sempre polindo isso, que a era está terminando, a era do dia está na nossa frente. Porém, nós religiosos, nós temos que ter a consciência de saber o que queremos da nossa vida. Nós não podemos ficar pedalando dentro de uma igreja, nós não podemos ficar pedalando dentro das nossas casas, esperando que o milagre caia do céu para nós. No Salmo de hoje diz que não ter problemas é uma bênção. Eu penso que se nós começarmos a olhar a nossa vida, nós não temos muito problemas não, porque nós temos as nossas vestes, tá? Que é representado aqui no ofertório de gratidão. Tá? Nós temos a nossa saúde, muitos de nós temos a nossa saúde plena, muitos de nós tivemos a nossa vida salva por causa de doenças, muitos de nós recaímos e muitos de nós, a maioria se levantou. Então os problemas da nossa vida são muito poucos para podermos estar sofrendo e não conseguir alcançar o auge do que Meixo Sama quer que nós alcançamos. Então, nós temos que prestar atenção nessa transição. Quando eu venho para a igreja dedicar, quando eu venho para a igreja para tentar melhorar a minha situação, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que estar sempre presente para os ensinamentos de Deus. Isso eu estou falando nós religiosos, e isso cabe a todas as religiões. Nós não prestamos atenção no nosso dia a dia. Nós fazemos oração aqui. Quando você faz oração, você lembra da tradução? Você lembra daquilo? Quando você faz oração com uma pessoa no altar, você presta atenção naquilo que Meixo Sama quer que aconteça com as pessoas? Ou nós viemos aqui para a igreja apenas para dizer que nós estamos aqui, fazendo o nosso papel de bonzinho? Não. Nós temos que prestar atenção nesse ensinamento. Pela bondade divina, nós ainda estamos vivos, apesar de termos muita mácula para queimar. Mas nós estamos vivos, muitas pessoas queriam estar aqui e não podem, primeiro porque são impedidas, e segundo, porque o mal impede essas pessoas de estarem aqui. E nós não temos mal em nosso coração. O que nós temos é um mal aparente que fica em volta de nós e nós não percebemos isso. Nós criamos os nossos próprios males. Ah, reverendo, mas eu nasci para purificar minhas máculas. Tá bom, então purifique. Receba jorei, lê ensinamento, dedique. Ajude alguém pelo menos a atravessar a rua. Compre um café da manhã para uma pessoa que está morrendo de fome. Ensina a pessoa a viver. É tão simples dedicar para Deus, né? Se tudo começou com Jesus Cristo, como todos nós que somos um pouco cristão, é só ler os mandamentos dele. Ah, mas eu sigo os mandamentos de Cristo. Não faz mais do que obrigação. É obrigatório. Não adianta se gloriar, não, porque falta muita coisa dali para frente. É a mesma coisa de que ministrar jorei, é a prática básica. O restante é consequência. Vamos ministrar jorei, vamos ministrar auto jorei. Tem pessoas sofrendo, e é isso que nós temos que aprender com a transição. Porque, pelo que eu entendi aqui, a transição já está acontecendo. Ah, mas isso foi em 1900 e nada, quando o Meixo Sama escreveu. Se naquela época já estava acontecendo, imagine como está a revolução do mundo espiritual. Imagine a briga dos nossos antepassados, imagine a briga dos messias que partiram daqui para uma vida espiritual plena, para ajudar a trazer pessoas para dentro da igreja. Imagine como que está essa briga espiritual entre o bem e o mal. Então, nós temos que procurar prestar atenção nessa transição. E não fiquem preocupados muito com a purificação que cada um leva todos os dias. Você que é responsável de uma igreja, você que é responsável de uma unidade, você que abre a igreja, você que ministra jorei,
ou melhor, nós que fizemos isso, nós somos sacerdotes a mando de Deus. É só nos lembrarmos isso no dia a dia, tá bom? Dia 15, será sábado, teremos o culto do paraíso, aqui no Templo Arte do Jorei, às 17 horas. Já estamos nos preparando, essa semana é preparação, a semana que vem estaremos bem próximo desse dia, vai ser transmitido. Os formulários estão aqui no nosso templo, já foi enviado para todas as unidades através de e-mail, preencham seus formulários. Hoje a globalização está aí, para vocês podem mandar pelo WhatsApp, pelo Messenger, por e-mail, tá? Então mandem os formulários para cá preenchido, de preferência bem antes do dia 15, tá? Porque esses formulários vão para o altar, eles vão estar chegando aqui, eles já vão para o altar, vai ficar em oração. Então, coloque o sentimento, coloque a sua gratidão nesses formulários. Coloque o seu desejo de ajudar uma outra pessoa. O que você gostaria que acontecesse com uma outra pessoa? O que você gostaria que o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a pessoa que te deu emprego, a pessoa que te estendeu a mão, a pessoa que te ministrou o primeiro jorei, a pessoa que vem aqui e reza por você, a pessoa que reza na sua unidade, o que você gostaria de dar de presente para ela? Está aqui, preenche, tá? Que no culto do paraíso, e como o paraíso está chegando, ele está logo ali, e nós não prestamos atenção ainda, vai ser tudo concretizado, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de semana, e parabéns para todos nós, que assim seja. Orientação do ROCAM, reverendo Dorgival Santos Silva. Boa tarde a todos. Está parecendo África, né? Que às 5 horas da noite já, né? Realmente estamos às vésperas do culto do paraíso. E esse ano está bem diferente dos anos anteriores. Realmente, como o Mestre me ensina, a cada ano que passa, a luz fica mais intensa. Consequentemente, as purificações se aceleram. Isso exige que nós tenhamos também muito mais sabedoria para poder entender o que é a purificação. As pessoas muitas vezes acham que purificação é castigo, e sendo que purificação é um grande amor de Deus. Para que a gente possa receber o que a gente deseja, temos que nos purificar primeiro. Este ano, de certa forma, o processo purificador ficou muito mais severo. E essa semana nós ficamos aqui na igreja, acho que já faz mais de uma semana, nós estamos fazendo oração de hora em hora. E normalmente, alguns dias, nós deixamos o link aberto de 9 da manhã até as 20 horas. Mas com oração de hora em hora. E é incrível quantas coisas aconteceram. Graças aconteceram, pessoas relatando, porque o que acontece? As pessoas estão distantes, mas elas não têm uma igreja perto muitas vezes. Então, ela abre o celular, ela abre um link, está lá o templo, está lá o altar. Ela faz uma oração, ou ela manda um nome. Teve um dia que nós colocamos 3 folhas aqui no altar, listas de pessoas que pediram oração. E tem pessoas que ficam aguardando entrar, ou a oração matinal, ou vesperal, como nós transmitimos, mas é como se fosse um alento, dá uma segurança. E realmente, essa semana, muitas coisas aconteceram. Para vocês terem ideia, num local, eu não posso falar ainda, mas está quase sacramentado, né? Um grande milagre, né? E uma pessoa da África, disse assim: reverendo, o senhor precisa trazer essa igreja aqui para este país. Eu falei, nós já temos um grupo aí. Eu quero doar uma casa para fazer o templo Arte do Jorei aqui. Aí o outro quer um outro negócio, o outro teve uma outra graça, e assim vai. E a semana também aqui, um jovem começou a dedicar com a gente todo final de tarde, estava desempregado e está dedicando, no segundo dia que está dedicando, já conseguiu um emprego. Ontem ele veio comunicar, falei, poxa, mas o aqui é rápido, né? Eu falei, não se esqueça nunca disso, né?
Então já que é dedicado de outra forma, no talento que ele tem, e no culto do paraíso vocês vão ver esse talento materializado aqui. Então assim, como o reverendo Moacir falou, a oração aqui tem um poder descomunal. Isso já foi avisado através de sonhos de outras pessoas que nem da arte de orei são. Todas as orações que se passam em vários outros locais passam por esse altar. Outro dia a pessoa perguntou, mas você fica sentado na hora do culto, lá você fica com o olho fechado, você fica dormindo? Eu falei, não. Eu entro num estado aqui sentado que eu não sei explicar o que se passa. Eu não consigo ficar de olhos abertos. É como se alguma coisa ficasse se aproximando e eu tenho que entrar nessa sintonia do culto. Né? Eu não posso deixar que nada externo, ou visual ou auditivo, roube minha atenção. Porque eu tenho que entrar nessa sintonia. É uma coisa que não dá para explicar, só vivenciando. Né? Então, é um estado muito diferente. Por quê? Porque na hora que nós estamos aqui em cima, eu posso escrever uma palestra. Não necessariamente eu posso lê-la. Não é? Por quê? Porque muitas vezes eu não posso falar aquilo que eu quero. Eu tenho sempre que deixar que meu Sama atue através de mim como sendo seu porta-voz. Quando nós queremos ajudar alguém, como foi falado, em qualquer situação, em qualquer momento você pode fazer isso. Não necessariamente dentro da igreja. Né? Nós estamos com um caso, por exemplo, lá em São José do Rio Preto, que a responsável lá estava toda agoniada, né? Sem casa, com isso, aquilo, outro, tal. Aí sugerimos, abra um núcleo, começou um núcleo na casa dela. De repente, ganhou um salão, em outra cidade, bem maior. Não paga aluguel, né? Aí precisava de ajuda para poder fazer as coisas. Ficava em depressão em casa, pensando na morte da bezerra. Eu falei, dedique. Eu só disse assim, dedique, abra. E coloca uma cadeira lá e um banquinho, vê o que vai acontecer. Resultado, já está trabalhando. Na escola que ela trabalha, teve uma situação que daí que gerou a grande mudança da própria pessoa. Às vezes as pessoas confundem uma criança que tem algum tipo de problema, né? Nesse caso específico, a diretora e a outra professora disseram que essa criança tinha problemas, ela era rebelde, né? Era muito agressiva e outras coisas mais. Só que essa criança, ela tinha um outro tipo de, uma outra situação. Provavelmente ela era autista, né? Então, quem lida com criança sabe como é que é diferente. Tem que ter um conhecimento, um trato diferente para lidar com criança autista, né? Não é de qualquer jeito, né? Então, o que aconteceu? A pessoa cuidando dessa criança, que ela é muito violenta, que ela é isso, aquilo outro. E ela falou assim, eu posso fazer uma oração para ela? Nisso, ela ministrou, chorei. E a criança ficou totalmente calma. E está calma. Isso fez com que os pais ficassem assim, ué, o que é isso? Consequentemente, a diretora da escola e as professoras também quiseram saber o que é isso. Resultado, estão indo receber jorei, mandam os nomes para cá, e talvez já tenha algumas que querem até conhecer mais profundamente, fazendo aula. Você vê como são as coisas? Quando você se prontifica a ser útil. Mas nós temos uma outra dificuldade, que é o nosso mental. Muitas vezes você valoriza muito mais o que não presta do que o que é bom. Então, às vezes, tem pessoas que gravam tanta coisa. Essa semana mesmo aqui, passei 2 dias aqui tomando água com açúcar. Né? Quase quebrei minha pedrinha de estimação que tem ali. Porque é tanta insanidade que você ouve, às vezes, que a pessoa ouve que o tempo está escuro, vai dizer que eu falei que a treva chegou, alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas colocam palavras na sua boca, entendem tudo errado, falam umas coisas que não tem nada a ver, gravam coisas que já foi no século passado e fica lá. Né? O pessoal me ensina que isso aí são toxinas da cabeça. Falta de jorei na cabeça. Quanto mais toxinas você tem, menos você raciocina. Consequentemente, tudo que você vê, ouve, você acha que é sempre contra você. E normalmente as maiores pseudo-vítimas são os maiores causadores de problemas. Né? Analisem, prestem atenção. As pessoas que mais reclamam que são vítimas, normalmente são as que mais causam problemas. Que criam mal-entendido, criam discussões, criam um monte de desavenças, porque elas são assim. Né? É hora da verdade prevalecer, das trevas receberem luz e toda mentira e falsidade perder a força. Precisamos estar preparados, focados não apenas em nossa vida e de nossos familiares. Precisamos abrir os olhos para o destino da humanidade. Estamos aguardando que a vontade de Deus se manifeste, aguardando que as palavras de Meixo Sama ganhem forma.
Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Quando o Meixo Sama orientou sobre isso, foi porque ele também passou. Ora por águas escoadantes, mergulhou, ora em finas camadas de gelo pisou. Eu estudei por vários dias a história de alguns de seus discípulos mais fiéis. Nesse caso, estudei a vida do reverendo Nakajima. E entendi, dentro desse processo pelo qual nós estamos transitando, que momento exige que formemos fiéis e não mais membros apenas. Ser membro é receber o Ricari. Ser fiel é entender por que recebeu e qual a sua missão. Uma ministra nossa, recentemente, me mandou uma mensagem que dizia assim, num trecho: um assunto que vem me chamando a atenção é o valor e a força da palavra. Uma igreja precisa que sejam otorgados fiéis, pessoas com comprometimento. Será que estamos aptos a vivenciar uma nova era? Formar elemento humano comprometido com essa aliança? Seja quem for, deve sentar-se no banco de fiéis. Membros, qualquer organização pode formar. Essas pessoas não devem ser confundidas com fiéis. O fiel, a gente sente que, apesar das dificuldades, seja ela qual for, é grato. Faz seu donativo, por pura gratidão, e nos momentos difíceis entrega, confia e recebe graças pela complacência de Canon. O membro não. Quando pensamos que ele está comprometido, começa a procurar pelo em ovo, e pode ter certeza que vai encontrar algo que o desconsidere a importância dada até o momento. Seja pelas graças, seja pelos ensinamentos, essa pessoa vai procurar e vai encontrar outro local ou religião pela qual deseja afiliar-se. Talvez seja melhor dizer, felizmente. Um fiel, mesmo que a organização seja responsável por algo desagradável em sua permanência, encara os acontecimentos como um degrau de aprimoramento. Está mais que na hora de formar fiéis. Fiéis a Deus, fiéis a Meixo Sama. Fiéis ao local onde encontrou guarida quando precisou. E se nós precisamos dessa fidelidade para mantermos as portas abertas, precisamos sim ser gratos a cada pessoa que adentra a porta. Talvez uma delas possa fazer a diferença sem que a saibamos. Não sei se eu já contei isso, num desses materiais do reverendo Nakajima, teve um dia que ele estava saindo pela rua para dar uma assistência e encontrou uma senhora caída. E ele sempre tinha assim, o costume de ajudar as pessoas. Mas o que é o ajudar dele? Ele pegou a senhora, colocou nas costas e levou para casa. Ela tinha tuberculose. 3 meses cuidou dela, a família cuidou. Quando ela ficou boa, ela disse assim, poxa, eu queria tanto de poder retribuir, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não precisa, basta a senhora estar bem. E ela foi embora. No dia seguinte, apareceu uma senhora batendo na porta dele, se apresentando, que uma senhora havia falado dele, e que gostaria, e compactuava com os ideais dele, que queria se somar, queria se juntar, e queria saber o que tem que fazer. Essa pessoa era Shibui Sosai, que foi um dos maiores discípulos de Meixo Sama, junto com o Nakajima. Então, às vezes, uma pessoa só, que a gente às vezes não dá nem valor, possa ser aquela que transforme toda uma estrutura de igreja. Basta para isso sermos úteis. Sermos úteis. Né? Buscando, eu encontrei também um trecho do bíblico que diz assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Todos nós passamos por momentos ruins em nossas vidas. Quando tudo parece perdido e não vemos a menor possibilidade dos problemas serem resolvidos, nesses momentos é muito comum muitas pessoas desistirem por não terem mais a esperança de tempos melhores. Paulo Coelho diz assim no texto de um livro dele, sempre antes de realizar um sonho, a alma do mundo resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada. Ela faz isso não porque seja má, mas para que possamos, junto com o nosso sonho, conquistar também as lições que aprendemos seguindo em direção a ele. É o momento em que a maior parte das pessoas desiste. Se eu não me engano, é o Alquimista. Né? Quem já leu vai encontrar isso daí. Quando nós perdemos a esperança, o lado sombrio da nossa mente aflora. E aqueles sentimentos ruins que estavam adormecidos acordam, tomando conta dos nossos pensamentos e provocando um estrago sem limites. Passamos a ver as coisas de forma pessimista, paramos de acreditar em nós mesmos, começamos a achar que nada irá dar certo, ficamos tristes, deprimidos, silenciosos, não vemos a menor possibilidade de as coisas mudarem. E pior, cortamos as nossas relações com Deus, pois afinal, questionamos logo os motivos pelos quais
Ele está permitindo que tudo isso aconteça. Está muito claro que a esperança está atrelada à fé. E a se recusar a deixar de crer em Deus, está no controle, e apesar de tudo estar sombrio, irá intervir, e apesar de todas as circunstâncias, tudo se resolverá no seu tempo. Quando a gente fala de fé, a gente fala isso várias e várias vezes. A fé ela não é aprovada nos momentos bons. Não é? A fé só é aprovada nos momentos de maiores dores, perdas, sofrimentos. É nessa hora que a fé é aprovada. Né? Porque senão nós seríamos, pelo menos estamos vivendo uma fase de transição, e nesse momento nós ainda não temos condição de viver em estado de graça. Esse é o grande objetivo da fé. Você se elevar espiritualmente para atingir um nível de viver em estado de graça. Tudo que você precisa, acontece. Eu quero tal coisa, aparece. Eu preciso disso, acontece. Preciso de uma pessoa assim, aparece. Nesse momento, nós estamos em outra condição, de nos prepararmos através de várias renúncias, muitas vezes, para estarmos prontos para poder receber aquilo que nesse momento é importante para nós, pela vontade de Deus, não porque é o que a gente quer. Quantas vezes nós chegamos, às vezes, na frente do altar, seja ele qual for, e jogamos todas as nossas revoltas para Deus, querendo, porque não acontece comigo, só acontece com fulano, só acontece com Beltrano. Quando você fala isso, por exemplo, é sinal que você ainda não merece a graça que você quer. Não é? Uma outra coisa que acontece muito, eu vi recentemente isso, é a inveja. Tem pessoas que roem até o cotovelo de inveja de você. Você pode não ter nada, né? Mas algo em você chama atenção, e isso incomoda alguém. Eu quero aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero daquele jeito, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero tal coisa, eu quero isso. Cara, né? É igual outro dia uma frase que colocaram ontem, como é que é? Não sei se você viu, do boleto. Eu sou um boleto, porque o boleto sempre vence, né? Eu não posso falar que eu sou um derrotado, alguma coisa assim. Aí pessoal, eu sou um boleto, porque o boleto sempre vence, né? Não busca a vitória, imagine que você é um boleto. Né? Então, assim, muitas vezes, todo mundo, quando vê você em vitória, às vezes tem admiração, ou se tem inveja. Mas ninguém sabe que para você atingir a vitória, você sangrou muito, você caiu muito, você chorou muito, não é? Ninguém imagina o processo que é. Mas todo mundo já vê, já quer chegar lá em cima primeiro. É por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, Deus, por eu dedico tanto, por que eu não consigo? Fulano que nem vem na igreja consegue um monte de graça. Falei, filho, vai continuar assim. Enquanto não aprender a agradecer a graças dos outros. Né? Porque hoje eu posso dormir em nível de inferno, amanhã eu posso acordar em nível de paraíso. Tudo é questão de um estalar de dedos. Nesse último mês, pessoas morreram do nada, né? É um artista, ontem morreu mais um cantor, né? Um jovem daqui dedicou com a gente aqui também, mas já estava doente. Pessoas estão partindo, outras estão chegando, é uma lei da natureza. Mas nós temos também que olhar para frente, porque é um ciclo. Porque hoje eu estou aqui inteiro em pé falando, amanhã eu posso estar sentado numa maca. Eu não tenho como evitar, não é? Porque eu não sei o que vai acontecer. Ontem eu estava conversando com a Fátima, estava dedicando aqui, limpando a dedicação que ela costuma fazer às sextas-feiras, e hoje ela não veio no culto porque é aniversário da mãe dela. Acho que 89, né? Ou 90. E ela preocupada, meu Deus, minha mãe, assim assado. Eu falei, Fátima, faça o seu melhor. Não precisa se preocupar. Né? Se ela quer preocupada que pode partir e tal, eu falei, se ela partir hoje, Fátima, ela viveu 89 anos. Ela deixou filhos, netos, bisnetos, não é? Ela deixou uma herança. Né? Então não precisa se preocupar. Faça o seu melhor. Ninguém aqui que perdeu uma mãe ou que já perdeu sente essa dor ainda. Né? Mas quem já perdeu sabe como é. Né? Eu não perdi a minha ainda. Né? Ainda. Porque pela lei da natureza, um filho enterra um pai ou uma mãe. É muito triste ocorrer o contrário.
um pai ou uma mãe enterrar um filho, não é? É mais doloroso. É muito mais doloroso. Minha mãe enterrou 3 filhos. Né? Então, para ela, talvez tenha sido muito, muito doloroso, não é? Mas, ao mesmo tempo, gerou descendentes que vão cumprindo a sua missão da melhor maneira possível. Por isso que é assim, quando vê uma pessoa bem, fique feliz por ela também. Graças a Deus ela venceu. Vai ver a história dela. Quando eu frequentava o kardecismo, eu ia num centro, e esse centro era um asilo. Após as nossas aulas dominicais, nós íamos tomar café com os velhinhos. Sabe para quê? Para ouvir história. Cada história. Eu conheci um senhor que era neto de escravos. Eu conheci um senhor que não tinha as 2 pernas. Ficava lá moadinho. Quando a gente chegava lá, ele contava piada direto para a gente. Ríamos horrores. Na hora de ir embora, ele murchava um pouquinho. Era assim. Mas nós íamos para aprender. Eu conheci uma senhora húngara que ela contou a história da guerra, da fuga dela para o Brasil. Sabe, você tem que aproveitar os momentos. Quando alguém cruzar no seu caminho, aproveite esse momento, porque Deus criou essa condição. Pode ser um encontro de vidas passadas, pode ser um reencontro, né? Ou pode ser apenas uma passagem. Mas aproveite. Que marca você vai deixar na vida de alguém? Que marcas vocês deixaram positivas na vida de outras pessoas? Né? E também as negativas. Porque com certeza tem pessoas que têm mágoas a gente. Mas tomara a Deus que a maioria seja de gratidão. Né? Pessoas que deixemos marcas positivas por gratidão e não de mágoas. E de onde surgem as mágoas? Da palavra. Porque não pensa. Com toxina na cabeça, palavras saem invertidas. Né? Então, isso é um grande treinamento nosso de aprimorar cada vez mais a nossa evolução espiritual. Para não perdermos a esperança e continuar em frente, é necessário que deixemos de olhar para o problema e passemos a olhar somente para Deus, que está no controle de todas as coisas e no momento certo virá em nosso socorro. Há uns anos atrás, num curso que nós fizemos de neurolinguística, tem uma passagem desse curso que você tinha que ser conduzido no escuro. Você era vendado, descalço, e alguém pegava pelo seu braço e ia te conduzindo. Se eu não me engano, eu fui conduzido. Eu não sabia para onde eu estava indo. Então eu pisava em várias situações, ao mesmo tempo, um povo desesperado, berrando que nem uns malucos, gritando, chorando. Até brinquei, onde você está me levando? Né? Mas eu fui sentado, tranquilo, tal, sem estresse. E as pessoas desesperadas. Quando inverteu, eu fui conduzir uma outra pessoa, né, que ainda não tinha passado. E agora dessa vez eu conduzindo, eu vi a pessoa sendo conduzidas, desesperadas, berrando, gritando que eram uns malucos. Eu falei, gente, eles estão num jardim, a coisa mais linda do mundo, e acham que estão no lugar mais desgraçado da face da terra. Porque eles não estavam acostumados a andar pelo desconhecido. E achando que aonde eles iriam era ruim. Vocês não têm noção do que é ver uma cena dessa. Você fala assim, não é possível, cara. Só que eu sou doente, né? Você viu o desespero das pessoas tremendo, chorando, desesperadas. Né? Então, quando eu fiz esse curso, não foi nenhum curso, foi 3 dias de vivência, eu vi que Meixo Sama foi um dos maiores neurolinguistas que já existiram. Porque tudo que eu vivenciei nesses 3 dias está nos ensinamentos. Né? E aquilo que eu não conheço, eu não posso temer. Né? Eu tenho que, muitas vezes, enfrentar os meus medos. E através dessa vitória, você é o principal vencedor. Não é para ninguém ver, não. Não adianta eu fazer uma coisa para todo mundo ver, eu consegui. Cara, mas e aqui dentro? Você conseguiu aqui dentro? Essa é a parte mais importante. É você vencer os seus medos, um de cada vez. Um de cada vez. Trabalhar isso nas pessoas é muito complexo às vezes, porque as pessoas são apressadinhas. Elas querem resolver tudo de uma vez só. Né? Não, você não, Flávio, você é uma pessoa calma, tranquila. Quando a gente tá, eu lembro muitos anos atrás, quando eu ia aprender alguma coisa, eu queria aprender todas as etapas de uma vez só. Isso é ansiedade. Eu queria aprender todos os processos de uma vez só.
Sabe por quê? Eu não queria ficar perdendo tempo. Eu aprendi, já queria... E aí, depois? O que vem depois? O pessoal queria morrer comigo, porque eu tinha muita pressa. Hoje está mais calminho, né? Eu estou mais calminho hoje. Mas esse processo de querer aprender é o meu espírito que quer. Ele exige uma coisa de mim que hoje você vai vendo que o tempo vai passando e você não está mais novinho, né? Não é igual vendo você que está com os cabelos já esvoaçantes, está adolescente ainda. Mas algumas coisas, a sua velocidade diminuiu. A sua força diminuiu. O seu ímpeto diminuiu. Mas não o mental, o físico. O físico. Então isso também é tudo um aprimoramento. Tudo um aprimoramento. O pensamento negativo é uma força contrária que destrói. É um desperdício para a vida do ser humano, pois vai acabar fazendo com que ele perca a real noção das coisas à sua volta, levando a tomar decisões erradas ou fugir das oportunidades que possam surgir. Quando desistimos, decretamos a nossa derrota. Não é necessário nenhum adversário nos vencer. Nós é que perdemos por nossas próprias forças. Nem sempre a vida é feita de momentos bons. Pelo contrário, todos nós passamos por momentos muito ruins, pois na vida real é assim que acontece. Entretanto, a grande diferença entre as pessoas é que alguns enfrentam os momentos ruins com a certeza que passarão e vão em frente. Porém, outros se deixam abater pelo desânimo e vão murchando e ficam pelo caminho. O que é importante frisar é que a desistência é uma decisão pessoal. As pessoas podem tentar induzir-nos a fazer isso, porém a decisão final é nossa. Nós é que determinamos continuar ou não, desistir ou não, enfrentar ou não, lutar ou não. O certo é que a desistência determina a derrota. Após a desistência, só nos restará colher os frutos amargos da perda e não existe honra nenhuma no ato de desistir. Lutar sempre será a nossa melhor escolha, pois a vitória somente é conseguida por aqueles que optam por esse caminho. Evidentemente, desistir é sempre mais fácil, mas não podemos esquecer que consiste na interrupção de um processo e que perder por uma decisão nossa é frustrante. A religião está dentro de cada um e só existe na prática, porque religião não se discute, pratica-se. Já está mais do que batida a máxima de que exemplos e atitudes equivalem, pois discursos e palavras se perdem ao vento. Podemos dizer frases bonitas e argumentar com propriedade, porém a forma como vivemos é que determinará o que somos, o que temos dentro de nossos corações. Essa semana, terça-feira, né? Terça, apareceu um senhor aqui, na hora da oração das 18 horas, entrou por essa porta e sentou onde está o senhor Adelcinho ali. Acabamos a oração, perguntamos se queria receber Jorei, ele queria conversar, mas primeiro o senhor recebe Jorei, depois nós conversamos. Ficamos 2 horas na minha sala conversando. É um estudioso, e muito estudioso. Ele tem uma biblioteca de 6 mil livros. Aí, dona Alice, já pensou? 6 mil livrinhos? Né? E conversamos sobre muita coisa, sobre doutrina, sobre espiritualidade, sobre outras coisas mais. A descendência dele é egípcia, ele tem conhecimentos fortíssimos dos assuntos que a senhora gosta, dona Alice. A senhora ia ficar doidinha, a senhora me sua ideia e ia ter um treco com ele. Né? Porque são assuntos daqueles que vocês são chegados. Né? As viagens astrais, desdobramentos e outras coisas mais, civilizações antigas e tudo mais tal. E ele disse que aqui tem algo muito diferente. Aqui tem vários sinais que remontam à maçonaria, sem sermos maçons. Remontam à Rosa Cruz e não somos Rosa Cruzes. Remontam à linha egípcia e não somos egípcios. Remontam a várias linhas espirituais que a gente nem imagina. Só que ele tem uma característica que me marcou bastante. Ele não falava eu acho, eu sou, eu vim. Ele falava sempre nós. Nós viemos aqui por isso. Nós já estivemos aqui antes, mas não no físico, viemos para conhecer antes. Assim, essa foi a conversa. E no final de tudo, ele disse que realmente aqui tem uma força espiritual muito grande. E na hora do jorei que ele estava recebendo, ele conseguiu ver a luz fluir. E a hora do menino que estava ministrando, quando ele estava mais concentrado, a luz se expandia. E quando ele baixava um pouco o sentimento dele, talvez, diminuía. Olhem como é importante uma prática correta do jorei. Na hora de ir embora, ele falou assim, eu tenho um livro do Akhenaton na minha mesa. Ele falou assim, pega o livro do Akhenaton. Aí ele falou assim, fecha os olhos. E falou assim, coloca o dedo aleatoriamente em algum lugar. E caiu justamente na boca de Akhenaton. Agora abre aleatoriamente o livro. Eu abri e falei assim, e agora? Leia o 3º parágrafo. Depois eu mostro para quem quiser ver o que está escrito lá. É uma
Mensagem ferrada. Aí ele levantou e falou assim, pronto, já demos o nosso recado. Nós voltaremos. É assim. Papuf. Não sei se vai voltar aqui, mas veio. Da mesma forma que no ano passado, né, que veio um nepalês aqui, apareceu um nepalês aqui. O cara mal falava português, né? Foi uma doideira também aqui. Né? Falou 1001 coisas e falou sempre as mesmas coisas. Tem uma coisa característica, a força espiritual que emana deste altar. Por isso, quando vocês tiverem algum problema, ou querem agradecer alguma coisa que ainda nem aconteceu, orem aqui. Façam oração. Comuniquem e vejam o que acontece. Nós podemos orar à distância para quem pede, e tem milagre. Mas nós que estamos aqui mais próximos, oremos. E não orem apenas por vocês, como o Reverendo Moacir falou, orem para outras pessoas também. Ampliem esse amor de salvação. Ampliem essa força da oração. E vamos ver o que vai acontecer. Não podemos evitar que as tempestades apareçam em nossa vida, mas podemos garantir que em todas elas Meixo Sama esteja conosco e fará toda a diferença, pois onde ele está a tempestade passa, o vento se acalma e o sol brilha novamente trazendo a vitória. Temos pouco tempo até o dia 15 de junho. Vamos realinhar nosso sono com Deus e Meixo Sama, rever conceitos, rever postura e principalmente tornar nossa essência o reflexo do amor pleno de Meixo Sama. E o amor pleno de Meixo Sama é um amor que transcende a matéria. Né? Essa transcendência, eu não tenho como explicar em palavras. Eu só posso explicar como eu sinto, que foi através de uma busca muito profunda para encontrar essa essência. Né? Essa semana que vem nós estaremos viajando para o Rio de Janeiro. Eu vou na quarta-feira, a reverenda Moacir vai na sexta-feira à noite. Nós vamos otorgar a ministra Fátima como reverenda. Vai ser a primeira reverenda literalmente otorgada, né, pela arte do Jorei. 15 anos que ela está com a arte de Jorei. Vários e vários percalços ela já passou. Ela tem câncer no corpo todo. E a fé a manteve viva. Né? Porque ela já desistiu uma vez, já saiu da arte de Jorei, voltou um ano depois, né? E agora está numa igreja muito bonita lá em Botafogo. Mas o que mais marca realmente é esse desejo de querer fazer a diferença. Ela nunca pediu nada para nós, não é? Nunca pediu nada. Ela vai ser otorgada por mérito. É diferente. E só para encerrar, nessa preparação nossa para o dia 15 de junho, a reverenda Moacir já falou, ampliem esse sentimento para outras pessoas. Os formulários do culto do natalício estão aqui no altar e vão ser tirados no dia 14 para ser queimados. E esses formulários do 15 de junho ficarão até dia 23 de dezembro. Esses formulários ficam 6 meses no altar recebendo muitas orações. Então, no momento que você pede em dezembro, você colhe em primeiro semestre. E no momento que você pede em 15 de junho, você colhe no segundo semestre. Então eu espero que os senhores tenham uma grande colheita e que realmente algo transcenda na vida de vocês. Várias mensagens eu recebo de pessoas que eu nem conheço e falaram bem assim, vocês da arte de Jorei se preparem para a partir do mês de julho começarem a acontecer coisas jamais sonhadas. Então eu espero que cada um de nós que estão aqui, que nos assistem, que estão distantes, recebam essas bênçãos também e que esses bons augúrios, né, se manifestem e se concretizem. O que hoje é treva, amanhã pode ser luz. E não se preocupe onde vocês pisam, que vocês não enxergam. Podem estar pisando num jardim maravilhoso. E às vezes as pessoas têm medo disso, do desconhecido, e ali está a sua salvação. Em compensação, as pessoas preferem andar onde enxergam, e ali pode estar a sua derrota. Muito obrigado a todos, muita luz e sabedoria acima de tudo. Obrigado.
retirada das oferendas.
retirada dos oficiantes. O Senhor poderoso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Digno de louvor. O Templo Arte do Chorei é um presente de Deus e Menchu Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Chorei do mês de junho de 2019. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso.